E aí, qual é? Bom, hoje eu tô. Hoje não, né? Esses dias eu tô bem inspirado para fazer os vídeos e. Cara, eu queria falar rapidinho como construir um repertório do zero de um material. Porque eu fiz isso esses dias e eu acho como é um canal que neste momento, né? Espero que daqui a 6 7 anos, não sei se esse vai ser o mesmo intuito do canal. O canal já teve vários intuitos, mas hoje é estudar para medicina de novo. Eu acho legal falar para vocês como é construir um repertório do zero. E aí dizer qual repertório eu construí do zero e como eu construí, tá? Então o repertório que eu construí do zero foi a primeira lei de Ohm, de física, né, como professor. E acho que a fórmula, eu tô passando a fórmula, mas eu já vou definir isso, tá? Porque isso foi chocante para mim também. Por que chocante? Porque, cara, eu não tinha a mínima ideia do que era a lei de Ohm. Pra que servia, de onde servia, se era de comer. E aí a fórmula U igual a R vezes I, né? Então tensão é igual a resistência elétrica vezes corrente elétrica, que é I. E aí eu via, tô coçando da cabeça, porque eu via isso e pô, que fórmula tal. Só que aí eu falei assim, no primeiro dia eu lembro que eu estudei fui muito mal, assim, não tava conseguindo entender, não tava conseguindo responder as perguntas, mesmo o professor explicando. Aí passou 2 dias, tal, a vida seguiu. Aí quando foi ontem, cara, perdão, eu estudei muito isso, acho que eu estudei umas 2, 3 horas ontem. E aí entrou na minha cabeça, eu consegui pegar. E aí o que, que eu fiz? Eu acho que é isso, eu não vou precisar mostrar a tela, né? Porque toda vez que eu mostro a tela fica distorcida, é horrível. Eu fui no chat GPT pesquisar coisas, por exemplo, se U é igual a I, se U é igual a R vezes I, então o que é U? A U é a tensão, como o professor já tinha explicado. R é resistência elétrica, beleza. I é corrente elétrica, beleza. Só que na hora de ver as perguntas do Enem, não aparece dessa forma, né, explicadinho. Aparece como volts, ampere, às vezes aparece a espessura, né, da bitola em milímetros, tal, mas isso aí é a segunda lei de Ohm. Mas aparece como volts, ampere, DDP, né, diferença de potencial, que também é tensão. É, então não aparece dessa forma. Então eu fui pesquisar no chat GPT como aparece esse R, como aparece esse U, como aparece esse I. O I, por exemplo, ele aparece em ampere, ele é corrente elétrica. Né? E aí, a partir desse momento, que eu comecei a olhar as coisas com uma visão mais tranquila, que a questão está falando sobre ampere, então aquilo ali é o I. A questão está falando sobre volts, então aquilo ali é a tensão. A questão está falando sobre a resistência, e aí vou ver aqui rapidinho as coisas que eu anotei, que é muito relevante, né? Inclusive, opa, tá nesse caderno aqui, rapidinho, rapidinho, rapidinho. Então deu para estudar bastante aqui, ó. É isso, eu demorei bastante estudando física. É, Então, tem o ômega, né? O ômega é um sinalzinho assim, tipo, é esse sinalzinho aqui, ó. Ele é assustador quando ele aparece na prova. Esse ômega, na verdade, ele só quer dizer que é tensão, né? E aí eu fui começando a entender os significados dos símbolos que estão naquelas questões. E aí foi melhorando a minha interpretação, porque eu acho que é isso, às vezes a gente que não entende, não teve base, a gente só quer resolver, a gente só quer finalizar aquela questão. Porque é doloroso você não entender e você nem conseguir interpretar. Então, pelo menos eu, quando não entendo, eu começo a pegar um número e dividir por outro. Aí o que eu faço? Eu divido esse número por outro, e aí eu vejo se aparece alguma questão ali. Se aparecer aquela. Cara, é desesperador porque eu não consigo interpretar, mas na verdade a gente sabe que nem sempre dá certo. Nem sempre. Inclusive o professor estava falando uma coisa de física ontem, eu achei muito foda, que ele falou assim que a média dos alunos acerta entre 3 e 4 questões no Enem de física. E é exatamente o que eu acerto hoje. Acho que eu já cheguei a acertar 5 ou 6, mas é exatamente o que eu acertei assim a vida inteira, 3 ou 4. Né? E olha lá, ainda estourando, às vezes no chute. Então, eu acho que é isso, você começar a ler os símbolos, ler os sinais, para ter chance de interpretar isso. Porque se você não tiver essa leitura, essa interpretação, e aí eu estou falando não só aqui para lei de Ohm, eu estou falando para qualquer coisa. Tá? Outro dia foi em química, né? Com dipolo, íon-dipolo, íon.
cation, anion, como eu tava falando no outro vídeo. Cara, eu não sabia, é estranho, né? Mas eu não sabia o significado dessas palavras. E elas são muito chocantes, né? Quando você tá ali na questão e elas vêm, você não sabe, uma amina, um hidróxido, hidroxila, perdão, o carboidrato, essas coisas que a gente não tem noção. É preciso que a gente interprete, porque a gente aprenda a ler os sinais antes de sair. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu comprei o curso do ESAG, eu já queria pegar as aulas de química, terminou uma hora de aula, sair respondendo, e cara, não dava certo. Não, nunca deu certo. Nunca deu certo desse jeito. O que tá dando certo pra mim agora? E o dar certo não é nem o rolando, não. De novo, se eu sair da prova do Enem com 7, 8 questões de química e física, cada uma, eu tô muito bem, tô feliz, tá? Atingir meu objetivo. Porque eu quero bater uma meta boa em matemática e nas outras matérias arrebentar. Mas eu não tô indo pra prova de física e química com... Não, minha meta nem é essa. Por isso que eu não me preocupo tanto em, né, pegar tudo. Não, eu tô querendo pegar o básico nesse curso de química e física que eu tô fazendo. E aí eu acho que é isso quando você pega o conteúdo do zero, tá? Você entende o significado das coisas sobre aquela matéria, sobre aquele assunto, perdão. Você entende o significado daquelas coisas, você entende aqueles símbolos, e aí você entende porque aqueles símbolos estão sendo usados. E como aqueles símbolos aparecem? De novo, porque o R, o U aparece em volts. O R ele aparece em ohms, né? E ohms eu acho que é um negocinho lá bem estranho também. Mas o I aparece em ampere, que é o A. Então, a partir disso, eu já sei como montar. E tem uma noção da fórmula também, né? Então, aqui na física, tem uma fórmula. Então, é bom eu ter essa noção. A segunda lei de Ohm eu ainda não comecei, vou estudar. Já vi que vai dar um pouquinho mais de trabalho, mas beleza. Tá bom, gente? Eu sei que o vídeo ficou meio extenso aí, mas na verdade eu só quero dizer pra vocês que é possível pegar um assunto do zero. É possível. Eu tenho 34 anos, velho. Vou fazer 34 anos agora. Não tive conhecimento nenhum disso na escola, não porque os professores não deram, porque faltava, as aulas eram muito bagunçadas, aula vagas, né? O ensino público tem muita aula vaga, que isso é extremamente prejudicial, as pessoas não sabem. Mas é isso, como pegar um conteúdo do zero, é basicamente isso. Gente, qualquer pergunta, qualquer coisa, vocês mandam aqui no comentário, talvez hoje é 24 de 6 de 2026, né? Daqui a 5 anos vocês mandarem, provavelmente eu vou responder aí para ajudar. Tá bom? É isso aí. Como construir um repertório do zero. Acho que eu precisava mandar para vocês aí. Valeu.